O nome do filho da babá apareceu no testamento, e a família entrou em pânico. Um nome esquecido, ligado a uma mulher apagada da memória da casa, ressurgiu no momento mais improvável: a leitura de um testamento bilionário. Ninguém esperava por isso. Ninguém estava pronto para ver um desconhecido reivindicar um lugar entre os herdeiros, com direito legal à fortuna. A viúva empalideceu, o filho mais velho gritou, e depois um silêncio pesado caiu sobre todos. A assinatura era legítima, o valor deixado era real, e a presença daquele nome era a prova de que algo grave foi escondido por tempo demais. O impacto não estava apenas na herança, estava no segredo que vinha junto com ela. A babá demitida sem explicações décadas atrás. O passado que a família fingiu esquecer agora batia à porta com força. Quem era aquele rapaz? Por que o patriarca o colocou no testamento? E o que havia por trás do silêncio da mãe, da demissão repentina, da dor escondida? A resposta estava em uma carta escrita à mão, e num relicário guardado por anos. Fique até o fim da história. O filho da babá apareceu no testamento bilionário. O segredo proibido chocou a família inteira, para descobrir por que essa herança não mudou apenas o destino de um herdeiro oculto, mas desfez uma mentira familiar construída durante décadas. A verdade vai te arrepiar. No dia da leitura do testamento, a sala de reuniões do cartório não parecia diferente de qualquer outra, mas havia um silêncio tenso no ar. Todos estavam presentes, mas os olhares se evitavam, e os relógios pareciam atrasar. A ausência daquele homem, cuja presença dominava qualquer ambiente, era agora substituída por uma pilha de documentos sobre a mesa. Ele sempre fora conhecido por sua rigidez nos negócios e pela forma meticulosa como conduzia a vida. Quando o coração falhou sem aviso, deixou para trás não apenas bens e empresas, mas um legado construído com disciplina e controle absoluto. E ainda que o luto estivesse em curso, o que pairava no ar naquele momento era a expectativa concreta pelo que viria a seguir. Durante dias, a conversa nos corredores da casa girava em torno de cifras e especulações. Os filhos estavam certos de que receberiam partes iguais. A viúva, discreta, mantinha o olhar fixo em fotos antigas, mas por dentro era tomada pela inquietação. O cunhado, único irmão do falecido, tinha plena confiança de que herdaria uma das empresas. Até o advogado da família mostrava uma leve inquietação, revisando os papéis com mais cuidado do que o habitual. Ninguém imaginava que entre aquelas folhas existia uma linha capaz de desestabilizar tudo o que julgavam conhecer. Ainda assim, seguiram com os protocolos, sem imaginar que estavam prestes a descobrir algo que colocaria todos contra o próprio passado. Quando o nome do testamento foi lido em voz alta, a reação inicial foi a esperada: menções à esposa, aos filhos e aos bens a serem partilhados. Mas bastou que uma única palavra fosse dita fora do padrão para que o ambiente perdesse o ar. Um nome completamente fora do círculo familiar foi anunciado. Ninguém reagiu de imediato. Foi como se o som tivesse ficado suspenso no tempo, desafiando os presentes a entender o que havia sido dito. A esposa se enrijeceu na cadeira, os filhos trocaram olhares desconcertados, e o advogado hesitou, percebendo que o momento havia chegado. Dentro daquele envelope, não havia só um testamento. Havia uma bomba cuidadosamente guardada por décadas. O nome soou estranho para todos os presentes: Samuel dos Santos. Ninguém daquela sala parecia reconhecer, e ainda assim ele estava ali, impresso com a mesma formalidade dos demais herdeiros. Os olhos do advogado vasculharam a reação da família antes de continuar. A viúva apertou os dedos contra a bolsa no colo. Ana, a filha mais nova, inclinou a cabeça, buscando alguma lembrança perdida. Já Marcos, o primogênito, não escondeu a confusão no olhar. O silêncio se arrastou, até que o advogado puxou um segundo documento, um anexo, que havia sido adicionado ao testamento meses antes, com data, firma reconhecida e a letra do próprio empresário falecido. Era oficial. Aquele nome desconhecido tinha peso legal e direito ao que muitos ali julgavam ser exclusivamente deles. Antes que qualquer reação fosse registrada, o advogado retomou a leitura com firmeza e revelou que Samuel era, segundo o próprio empresário, filho de Marta, a mulher que por muitos anos havia trabalhado como babá da família. A surpresa se transformou em tensão. Os rostos até então tomados por curiosidade deram lugar ao incômodo. Marta havia sido figura constante na casa durante anos, mas fora afastada de forma abrupta, envolta por um silêncio que nunca foi explicado.
Era dedicada, sempre presente, tratava os filhos como se fossem seus. E agora, quase 2 décadas depois, seu nome voltava à mesa carregando um legado inesperado. Samuel, que ninguém mais via desde criança, estava prestes a ser reconhecido publicamente pela mesma família que havia fechado as portas para ele. O impacto foi imediato. Marcos se levantou, empurrando a cadeira com força contra o chão. A voz saiu mais alta do que ele esperava, carregada de indignação e raiva represada. Ele exigiu explicações, acusou o advogado de má-fé, questionou a veracidade do documento e exigiu que o nome fosse removido dali. O ambiente ficou denso. Ana cobriu a boca com a mão, assustada. A viúva manteve os olhos baixos, mas seu rosto começava a perder a cor. Nenhum dos presentes estava preparado para aquela revelação. A presença de Samuel no testamento não era só uma surpresa jurídica, era uma lembrança viva de um passado que todos haviam enterrado com pressa. E agora, esse passado voltava com força, ameaçando desestabilizar não só o testamento, mas o frágil equilíbrio que aquela família fingia manter. A viúva manteve os olhos fixos nos papéis à frente, tentando sustentar a postura serena que sempre cultivou, mas o leve tremor em suas mãos e a rigidez repentina na mandíbula denunciavam um incômodo profundo. O nome de Marta ressurgia como uma lâmina, atravessando um passado que ela acreditava encerrado. Havia anos que não ouvia ninguém mencioná-la. Evitar seu nome havia sido uma estratégia involuntária da casa, como um mecanismo de defesa para não remexer no que todos fingiam ter esquecido. Ainda assim, bastou aquele nome surgir para que antigas dores, humilhações silenciosas e acordos nunca discutidos voltassem a pulsar sob a superfície daquela família que parecia tão controlada. Se você está gostando dessa história e quer continuar acompanhando narrativas assim, cheias de emoção e reviravolta, aproveita para se inscrever agora no canal. Assim você recebe as próximas histórias direto no seu YouTube e não perde nenhum momento que toca o coração. O advogado pigarreou e seguiu com a leitura, ciente de que seu papel ali não era aliviar desconfortos. A determinação dele era quase clínica. Anunciou, sem alterar o tom, que Samuel teria direito a 20% da herança total. O número não era pequeno, representava milhões. E não vinha acompanhado de justificativas ou termos condicionais. Estava registrado de forma clara, objetiva, direta. Aquilo deu início a um novo movimento dentro da sala. Um sussurro de choque se espalhou como corrente elétrica. Era uma quantia que alterava completamente o equilíbrio de forças entre os herdeiros. Marcos soltou uma risada nervosa. Ana buscava alguma explicação racional. A viúva, em silêncio, apenas cruzou os braços, como se tentasse se proteger de um impacto que ainda estava por vir. O ambiente se desfez em segundos. O controle que a família tentava manter ruiu diante da ausência de respostas. Marcos apontava o dedo para o advogado, exigindo revisão. Ana questionava a legalidade do documento. A viúva apenas observava, mais pálida a cada minuto. O nome de Marta voltou a ser citado. Primeiro com estranhamento, depois com acusações veladas, insinuações antigas que vinham do tempo em que ela ainda circulava pelos corredores da casa com Samuel nos braços. O passado que todos esconderam voltava agora sob forma de porcentagens e assinaturas, reabrindo feridas que nunca cicatrizaram de verdade. E no meio daquele caos crescia uma pergunta silenciosa que ninguém ousava dizer em voz alta. Por que, afinal, Marta havia desaparecido daquele jeito? E por que o empresário, sempre tão reservado, deixaria tantos milhões para alguém como Samuel? Na época em que Marta chegou àquela casa, não havia espaço para questionamentos. Era uma jovem simples, visivelmente cansada e com um barrigão que indicava que a criança nasceria a qualquer momento. Bateu na porta com uma coragem silenciosa, pedindo trabalho, não piedade. A casa ainda estava em reforma, o bebê mais novo da família chorava muito e ninguém conseguia organizar a rotina com 2 filhos pequenos. A esposa do empresário não queria saber de uma funcionária grávida, mas ele a mandou entrar. Disse que seria temporário, que não custava tentar. No dia seguinte, Marta já estava lavando lençóis, servindo o almoço e cuidando dos meninos como se já os conhecesse havia anos. O que era provisório se transformou em rotina, e a rotina virou uma presença constante, quase invisível, mas indispensável. Com o tempo, Marta ganhou a confiança das crianças antes mesmo que os pais percebessem. Eles corriam para o colo dela quando estavam assustados, dormiam melhor quando ela contava histórias, e só comiam frutas se fosse ela quem cortasse. Ela conhecia os horários,
as manias, os silêncios. Mesmo com as limitações do cargo, criou uma autoridade que nenhum outro funcionário da casa conseguiu construir. Fazia isso sem imposição, apenas com constância. Cuidava da casa, ajudava nas tarefas escolares, dava broncas na medida e protegia sem exagero. Quando Samuel nasceu, o patrão não hesitou em manter Marta empregada. Ela passou a dormir em um quartinho dos fundos e passou a dividir seu tempo entre os próprios cuidados e os da família que a contratou. Com um bebê no colo e outros 2 pela mão, ela caminhava pelos corredores sem nunca se perder. Samuel cresceu ouvindo que aquela era sua casa também, mesmo sem ter o sobrenome na porta. Chamava a patroa de tia e os filhos dela de irmãos porque era assim que as relações funcionavam para ele. Brincava no mesmo jardim, comia à mesma mesa quando a visita não era formal demais e, em muitas manhãs, era acordado pela voz suave de Marta dizendo que todos estavam esperando. Ele não percebia a diferença. Vestia roupas que vinham dos filhos do patrão, assistia aos mesmos desenhos, ia ao mesmo médico. Havia algo harmonioso naquele convívio, ainda que limitado por convenções que ele ainda não entendia. O olhar da patroa já não o acompanhava com o mesmo calor dos primeiros anos. Algumas visitas cochichavam nos cantos quando o viam, e aos poucos, Samuel começou a perceber que a casa onde nasceu talvez nunca tivesse sido completamente dele, mas o rompimento ainda estava distante, guardado por um motivo que nenhum deles imaginava que um dia voltaria à tona. Foi num fim de semana que tudo mudou. Marta havia preparado o café, arrumado os quartos e deixado os meninos prontos para o passeio em família. Até então, nada fugia do normal, mas no início da tarde, o empresário desceu as escadas com uma expressão carregada e pediu que ela fizesse as malas. Disse que a partir daquele momento os serviços dela não seriam mais necessários. Não deu espaço para perguntas nem justificativas. A esposa, trancada no quarto, não apareceu. Os filhos não entenderam o motivo da pressa e Samuel, então com 12 anos, apenas segurou a mão da mãe enquanto ela recolhia roupas e brinquedos antigos, com os olhos marejados. Nenhuma acusação foi formalizada. Apenas um sussurro que se espalhou discretamente. Diziam que Marta havia feito algo imperdoável, mas ninguém sabia exatamente o que, e aqueles que sabiam nunca contaram. Com as malas prontas e o coração em pedaços, Marta deixou a casa com Samuel sem olhar para trás. Nenhum dos filhos da patroa se despediu, não por maldade, mas por ordem. Foram mantidos longe dela durante aquele dia, e o silêncio virou regra até nos corredores. A viúva, ao notar que a funcionária havia partido, mandou trocar os lençóis do quarto de serviço, pediu para retirar todos os objetos que lembrassem Marta e proibiu que o nome dela voltasse a ser mencionado. E foi assim que o sumiço de 2 pessoas tão presentes foi empurrado para o esquecimento. Com o tempo, os filhos cresceram e assumiram que Marta havia feito algo errado. Nunca questionaram, nunca buscaram saber mais. A história oficial era vaga, mas bastava para que ninguém ousasse procurá-los. A lembrança se apagou junto com as fotografias removidas das estantes. E agora, tantos anos depois, Samuel reaparecia no mesmo edifício onde tudo tinha começado. Não trouxe advogado, nem exigência. Entrou no escritório com a cabeça baixa, usando roupas simples e postura contida. Não carregava rancor visível, mas também não exibia orgulho. Havia nele uma calma estranha, de quem conhecia as próprias origens e sabia que nada ali seria fácil. O funcionário da recepção o reconheceu de forma vaga, hesitando ao anunciar seu nome. E quando Samuel entrou na sala onde a leitura do testamento acontecia, todos os olhares se voltaram para ele como se estivessem diante de uma sombra do passado. Nenhuma palavra foi dita, nenhuma saudação aconteceu, mas bastou sua presença para que todos soubessem que aquela história ainda estava longe de terminar. O simples fato de Samuel estar ali já bastava para incomodar mais do que qualquer cláusula escrita. Ele permaneceu em pé, próximo à porta, sem tentar se aproximar de ninguém. Não demonstrava arrogância nem submissão. Era apenas presença, uma presença que gritava sem precisar levantar a voz. A viúva, ao cruzar os olhos com ele por um breve instante, apertou os lábios e desviou o olhar. Levantou-se em silêncio, ajeitou a bolsa no ombro e saiu da sala brevemente com passos duros. Ninguém ousou impedi-la. O advogado fez menção de continuar a leitura, mas o ambiente já havia sido contaminado. Aquela figura parada perto da entrada, vestida com simplicidade e olhar firme,
Desmontava anos de silêncio imposto. Nenhuma palavra foi dita, mas tudo havia mudado. Marcos foi o primeiro a romper o silêncio, questionando o motivo da entrada de Samuel naquele momento. A voz dele não carregava apenas dúvida. Havia raiva represada, medo disfarçado de indignação. Tentou minimizar a presença do rapaz dizendo que aquilo era teatro, que aparecia agora por interesse. Alguns dos tios concordaram com acenos discretos, outros desviavam os olhos. Samuel, no entanto, permaneceu imóvel. Não respondeu, não justificou. Ficou em pé, com as mãos unidas na frente do corpo como quem entende que não precisa provar nada naquele instante. Era como se soubesse que o peso da verdade cairia por si só, sem que ele precisasse empurrar. E foi justamente esse silêncio que aumentou ainda mais a tensão dentro daquela sala abafada. Enquanto as acusações cresciam e os nervos se afloravam, o advogado interveio, pediu calma, explicou que a presença de Samuel havia sido autorizada diretamente pelo patriarca antes de sua morte. Disse que ele tinha o direito de acompanhar a leitura, assim como todos os outros herdeiros. Essa informação causou espanto. Até então, ninguém sabia que o empresário tinha mantido contato com Samuel. A possibilidade de uma relação secreta entre eles desmontava as certezas que a família dizia ter. Samuel não reagiu, continuava calado, observando, mas agora com um leve endurecimento no rosto. O ambiente já não era o mesmo. Algo estava prestes a ser revelado. E o silêncio que envolvia o rapaz não era de quem estava perdido. Era o silêncio de quem guardava algo grande. Algo que estava prestes a virar tudo do avesso. Marcos não suportou o silêncio. Precisava se impor de algum modo, manter o controle da situação que escapava pelos dedos. Levantou-se, apontou para Samuel e afirmou que aquilo era um golpe, uma jogada de última hora para tomar parte de uma herança que não lhe pertencia. Chamou o rapaz de oportunista, acusou o advogado de conivência e exigiu a suspensão imediata da leitura. O tom da voz já era alto, inflamado pela insegurança que ele tentava disfarçar. O advogado, com a paciência firme de quem lida com situações delicadas, levantou-se da cadeira e apontou para a assinatura no testamento. Reforçou que aquela alteração fora feita em vida, registrada pessoalmente pelo próprio empresário, num cartório conhecido da cidade. Havia testemunhas, gravação, e todos os trâmites haviam sido cumpridos com rigor. A declaração do advogado não silenciou Marcos, mas diminuiu a força da reação dos outros, que até então compartilhavam a mesma indignação. Samuel então tirou do bolso interno da jaqueta um envelope amarelado. Os dedos tremiam levemente, não de medo, mas por carregar um peso que esperou muitos anos para ser dividido. Entregou o envelope nas mãos do advogado, que o abriu com cuidado. Era uma carta escrita à mão, reconhecida em cartório, datada poucos dias antes da morte do empresário. Ao ler em silêncio os primeiros trechos, o advogado ficou visivelmente tocado. Passou os olhos pelas linhas com atenção antes de autorizar que o conteúdo fosse compartilhado. Disse que aquela carta não apenas confirmava o vínculo familiar, como deixava claro que Samuel era o filho biológico do falecido. O documento havia sido anexado aos registros no momento em que o testamento foi modificado. Não havia dúvidas, nem brechas jurídicas. O homem que todos ali estavam homenageando havia reconhecido com a própria letra quem Samuel era de verdade. O impacto foi silencioso, mas profundo. Ana levou a mão ao peito. Alguns parentes se entreolharam em confusão. A carta não continha apenas palavras, mas também o silêncio de décadas rompido em poucas linhas. O advogado ainda não havia lido os detalhes em voz alta, mas deixou claro que ali estavam sentimentos e arrependimentos que nunca chegaram a ser ditos em vida. Marcos desviou o olhar, tentando manter a postura, mesmo sentindo o terreno sumir sob os pés. Samuel permaneceu de pé, com a cabeça erguida, mas os olhos úmidos denunciavam a carga daquele momento. Não havia orgulho no rosto dele, apenas a firmeza de quem precisava estar ali. E embora tudo estivesse dito, ninguém parecia saber o que fazer com aquilo. O passado que foi varrido para baixo do tapete agora gritava diante de todos. E o que mais ainda poderia surgir dali era uma dúvida que ninguém ousava levantar. O advogado segurava a carta com as duas mãos, o rosto sério e a respiração contida. Antes mesmo de iniciar a leitura, alertou que aquele documento não tratava apenas de herança, mas de algo que o falecido considerava inacabado. Começou a leitura com uma voz firme, mas sensível. O empresário revelava que meses antes de Marta aparecer pedindo emprego, os dois haviam se envolvido em segredo. Ela nunca exigiu nada,
Desapareceu sem dizer que estava grávida. Quando surgiu na porta da casa com o ventre já avançado, pedindo trabalho como babá, ele reconheceu imediatamente o que aquilo significava. Estava casado, com filhos pequenos, e escolheu o silêncio. Contratou Marta com a desculpa de que precisava de ajuda com as crianças, mas por dentro sabia que estava diante da consequência da própria escolha. O ambiente ficou tenso, pesado. As palavras ditas em voz alta abriam feridas adormecidas. O empresário explicava que o afastamento de Marta foi uma exigência direta da esposa, que suspeitava havia anos, mas só teve certeza ao encontrar bilhetes antigos e observar a semelhança de Samuel com o pai. A pressão foi imediata. Ou Marta saía, ou a vida da família ruiria. Ele cedeu. Afastou mãe e filho sem explicações, apenas com ordens curtas e uma tentativa inútil de parecer indiferente. Disse na carta que foi o maior erro que cometeu, que não havia noite em que não pensasse na covardia de ter negado o próprio sangue. A alteração no testamento era, segundo ele, um último gesto de reconhecimento. Não um favor, mas um direito que sempre existiu, mesmo oculto pelo medo e pelas aparências. Samuel manteve-se imóvel enquanto a carta era lida. Ele já havia decorado aquelas linhas. Sabia exatamente o que estava sendo dito, mas ouvir aquilo na frente de pessoas que sempre o trataram como um estranho ainda provocava algo que ele não sabia definir. A carta terminava dizendo que Marta jamais contou a verdade ao filho, porque preferiu poupar Samuel da dor de ser rejeitado, que ela carregou tudo sozinha, enquanto ele fingia manter o controle da família que dizia proteger. Samuel só descobriu o que havia acontecido 2 anos antes, ao encontrar cartas escondidas entre as poucas roupas da mãe, após seu enterro. Descobriu a origem, o silêncio e o abandono. E agora, mesmo com tudo à tona, era impossível saber como aquela sala reagiria diante da verdade que o pai havia finalmente registrado com tinta e culpa. Após a leitura da carta, a sala permaneceu em completo silêncio. Ninguém se movia, ninguém ousava quebrar aquele instante. Foi então que Samuel respirou fundo, olhou para frente e com a voz trêmula e nervosa começou a falar. As palavras vinham emboladas, mas firmes. Contou que, quando descobriu a verdade sobre sua origem, passou semanas em estado de confusão. Alternava entre revolta, incredulidade e um vazio que só aumentava. Guardou as cartas da mãe e os bilhetes rasgados em uma caixa de sapatos, relendo tudo várias vezes até entender que não era delírio. Já conhecia aquele rosto desde menino, dos jornais, das revistas, das falas soltas na casa onde morou. Mas agora, com a revelação escancarada, tudo ganhava um peso novo. Decidiu escrever uma carta simples, sem cobranças, apenas dizendo que sabia. Não pediu resposta. Só queria que o homem soubesse que o filho que ele escondeu tinha nome, voz e história. E poucos dias antes da morte, Samuel recebeu a resposta que mudou tudo. A carta do pai era breve, mas carregava décadas de silêncio e peso. Ele reconhecia Samuel como filho, afirmava que tinha errado ao se esconder por tanto tempo, e dizia que já estava tomando providências para formalizar o que nunca teve coragem de dizer em vida. Foi esse papel que levou o empresário a alterar o testamento. Ligou para o advogado, foi ao cartório, registrou tudo com cuidado e firmeza. Queria deixar claro que não era pressionado, que aquilo era uma decisão pessoal e definitiva. Era sua última tentativa de deixar algo justo para alguém que passou boa parte da vida entre o anonimato e a rejeição. Não buscava perdão, buscava reparo. Um ato final de dignidade para quem nunca recebeu sequer o direito de existir no seio da própria família. Com a leitura dos documentos e as palavras de Samuel ainda ecoando no ambiente, a atmosfera da sala se desmanchou. O que antes era raiva virou choque. O que era surpresa virou desconforto. Marcos novamente foi o primeiro a reagir, afirmando que aquilo era absurdo, que o pai havia sido manipulado e que contestaria tudo judicialmente. Ana permaneceu calada, com os olhos marejados. A viúva, já de volta à sala, não reagia, apenas manteve o olhar perdido em algum ponto da mesa, sem expressar aprovação nem negação. O advogado, com firmeza, informou que tudo havia sido feito dentro da lei. Nada ali poderia ser revertido, e naquele instante, ficou claro que o que estava em jogo não era só o dinheiro, mas o orgulho ferido de uma família que ignorou por anos alguém que carregava o mesmo sangue. E ainda restava muito a ser exposto. Nos dias que seguiram a leitura do testamento, a casa ficou em silêncio. A viúva trancou-se no quarto, recusando visitas e ignorando telefonemas. Passava horas sentada em frente ao armário do falecido,
rodeada por caixas, documentos e lembranças. Era como se tentasse entender em silêncio o homem com quem havia dividido tantos anos. Em meio aos papéis, encontrou uma caixa de sapatos com objetos guardados de forma discreta, cartas datadas de mais de 20 anos, fotos dobradas, bilhetes em letras conhecidas. Ao puxar uma fotografia antiga, o impacto foi imediato. Marta aparecia mais jovem, com os olhos cheios de vida, segurando um recém-nascido nos braços. Era Samuel, pequeno, enrolado em uma manta azul. A imagem estava amarelada, mas o olhar dos dois era nítido. Ali estava a verdade que ela se recusou a enxergar por tanto tempo. Enquanto isso, Ana não conseguia dormir. Os olhos do irmão que mal conhecia não saíam da cabeça. Esperou o terceiro dia após a reunião no escritório e, sem avisar ninguém, foi até o endereço deixado por Samuel no registro do cartório. Bateu na porta com o coração apertado. Quando ele apareceu, a reação dela foi de quem vê algo que sempre esteve ali, mas só agora se tornou visível. Sentaram-se em silêncio por um tempo, até que Samuel começou a contar. Falou da infância nos fundos da casa, das noites ouvindo Marta chorar baixinho, das vezes em que queria perguntar quem era o pai, mas não tinha coragem. Falou do vazio de não ter um sobrenome completo na certidão, das humilhações escondidas nas escolas, da força que a mãe teve para seguir em frente sem nunca culpar ninguém. Ana ouvia, com os olhos marejados e a respiração curta, sentindo que algo dentro dela se desmanchava a cada palavra. E você? Já viveu alguma situação onde a verdade demorou para vir à tona? Ou conhece alguém que também enfrentou um silêncio dentro da própria família? Escreve aqui nos comentários. Seu relato pode inspirar outras pessoas que estão passando por algo parecido. Quando Samuel terminou, Ana demorou a falar. As palavras custaram a sair, como se tivessem que atravessar uma barreira que ficou guardada por anos. Ela confessou que, mesmo sem provas, sempre desconfiou que havia algo mal resolvido com Marta. Lembrava dos olhares da mãe, da forma dura como tratava a funcionária, do desconforto nos jantares em que Marta era elogiada por algum convidado. Disse que sentia vergonha do silêncio cúmplice que todos mantiveram por tanto tempo. Pediu perdão, não como herdeira, mas como alguém que cresceu dentro da mentira construída pelos adultos. Aquela visita não mudava o passado, mas começava a tocar em algo que a família nunca teve coragem de encarar. Ana saiu dali em silêncio, mas com o peito carregado de algo novo. E sabia que a partir dali, outras verdades ainda iriam emergir. Os dias seguintes foram marcados por uma inquietação silenciosa dentro da família. As conversas antes barulhentas se tornaram sussurros incômodos nos corredores da casa. Aos poucos, o ódio que tomava conta do rosto de Marcos começou a perder força. A certeza absoluta que ele carregava desde sempre passou a rachar por dentro, e ele já não conseguia justificar com tanto vigor as palavras ditas diante da presença de Samuel. Ana, com gestos discretos, demonstrava compaixão crescente, e até os tios, antes tão seguros, evitavam opinar. O nome de Marta, antes proibido, passou a surgir entre pausas e lembranças mal resolvidas. Os rostos de alguns se fechavam de vergonha, outros olhavam para baixo. A culpa começava a se infiltrar, lenta e incômoda, enquanto o orgulho tentava resistir. No meio desse turbilhão, Samuel tomou uma decisão que ninguém esperava. Pediu para reunir o advogado e os envolvidos mais diretos na partilha e declarou sem hesitação que abriria mão de parte da herança. Disse que não precisava do dinheiro para validar quem era. Queria respeito, queria que a história de sua mãe fosse limpa e reconhecida. Queria que os filhos do homem que lhe negou o sobrenome soubessem que ele não estava ali por revanche. Estava ali porque havia sido ignorado durante anos, e mesmo assim, seguiu em frente. O advogado tentou argumentar, mas Samuel foi firme. O que ele buscava não estava escrito em papéis nem medido em porcentagens. Estava na maneira como as pessoas o olhariam dali em diante. E só isso bastava. O gesto caiu como um peso dentro da sala. Ana se emocionou imediatamente. Mas o que surpreendeu a todos foi o olhar de Marcos, que antes carregava apenas dureza. Ele não disse nada, mas seus olhos acompanharam Samuel de um jeito diferente. Parecia que algo havia mudado ali. Pela primeira vez, Marcos não via Samuel como ameaça. Começou a olhar para ele como alguém real, com dores, passado e verdade. Ao ver a reação da irmã, sua barreira interna começou a ruir. As palavras da carta voltaram à sua mente. Os olhos da mãe evitando respostas por anos, e a figura do pai, sempre tão inflexível, agora parecia menor. Havia algo que ele precisava entender,
algo que talvez tivesse sido omitido por mais tempo do que ele imaginava. E a busca por essas respostas mal havia começado. Se você chegou até aqui e ainda não curtiu esse vídeo, agora é a hora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias que emocionam e transformam. O like é gratuito e faz toda a diferença. Vamos continuar? Marcos olhava fixamente para um ponto perdido na parede, como se cavasse dentro da própria memória. De repente, mencionou uma cena da infância que havia sido enterrada pelo tempo, ou talvez por conveniência. Disse que lembrava de um dia em que caiu da bicicleta no quintal, e quem o levantou não foi a mãe, nem o pai, mas Marta. Ana, que até então permanecia em silêncio, completou a lembrança com detalhes que nem ele recordava. Contou que Samuel, ainda pequeno, havia corrido até a cozinha para buscar um pano molhado e ficou ao lado do irmão até que parasse de chorar. Samuel sorriu com o canto dos lábios e, com uma voz baixa, disse que para ele, naqueles dias, todos eram irmãos. Não havia diferença. Eram apenas crianças dividindo a mesma rotina, os mesmos brinquedos, as mesmas broncas. O clima na sala mudou. As tensões se dissolveram devagar, e mesmo com Samuel tendo recusado parte da herança, a família decidiu manter o testamento exatamente como o pai havia deixado. Aquilo era, agora, uma decisão coletiva, e mais do que dinheiro, era um gesto de aceitação. Poucos dias depois, enquanto Samuel encerrava um atendimento no pequeno ateliê, onde trabalhava com restauração de móveis antigos, uma mulher apareceu na porta. Era a viúva. Vestia roupas discretas e segurava um pequeno embrulho nas mãos. Não disse nada ao entrar. Caminhou até ele, estendeu o objeto e apenas assentiu com os olhos marejados. Samuel abriu o embrulho com cuidado e encontrou um relicário envelhecido, com uma pequena imagem dentro. Era da época em que Marta ainda morava com eles. A foto estava desbotada, mas dava para ver claramente Marta segurando Samuel nos braços e os dois filhos da família ao lado, sorrindo. Samuel segurou o relicário por um instante sem dizer palavra. O silêncio entre eles foi mais expressivo do que qualquer frase. Não houve desculpas formais nem declarações. Apenas um gesto que vinha tarde, mas não tarde demais. Naquela mesma noite, ao chegar em casa, Samuel colocou o relicário ao lado da foto da mãe, em uma pequena estante próxima à janela. Acendeu uma luz suave, respirou fundo e ficou alguns minutos observando tudo em silêncio. Havia um traço de dor nos olhos, mas também algo novo, quase leve. Era como se parte do passado tivesse finalmente encontrado repouso. A voz dele saiu baixa, mas firme, quando murmurou uma frase que sempre ouviu da mãe. Minha mãe me ensinou que dignidade não se compra, mas hoje ela foi finalmente reconhecida, e naquele instante, sem precisar dizer mais nada, o ciclo foi encerrado. Não com justiça perfeita, nem com todas as feridas curadas, mas com a paz possível. E para Samuel, isso já era mais do que suficiente. Essa história termina aqui, mas as emoções que ela despertou podem continuar com você. Se esse enredo tocou o seu coração e fez você refletir sobre o valor da verdade, da dignidade e da reconciliação, então aproveite esse momento para clicar e curtir o canal. Assim, você continua recebendo histórias assim, que emocionam e fazem sentido. Daqui a pouquinho, aparece na tela um vídeo recomendado só para você, com outra história intensa e inesquecível. E logo em seguida, uma coletânea com várias outras histórias transformadoras que estão esperando por você. Clique agora e continue nessa jornada com a gente. Tem muita vida ainda para ser contada. Até a próxima.